Oi, galerinha do meu canal, como é que vocês estão? Ai, gente, por favor, vocês vão perdoando a professora. É porque assim, como eu tô iniciando essa minha vida agora de blogueira, eu quis aproveitar essas oportunidades para ir treinando. Eu prometo a vocês que até o final desse esquema EAD aqui, algum dos dias na vida, a professora vai aparecer arrumada, com o cabelo agasalhado, entendeu? Porque até então o negócio tá meio complicado. É descabelada, sem maquiagem. Mas enfim, o importante é que nós estejamos aqui falando a respeito do que nos interessa, que é o assunto relacionado à logística empresarial. Então, não se atenham a ficar olhando o descabelamento da professora, se atenham ao conteúdo, ao que está sendo falado no que diz respeito à logística empresarial. Vamos lá então, dando sequência no que nós iniciamos falando na aula anterior. Hoje nós vamos falar sobre atividades primárias e atividades de apoio dentro do sistema logístico, tá? É importante nós conhecermos ambas, tanto as atividades primárias como também as atividades de apoio, porque são elas que dão suporte para todo o sistema logístico. São essas atividades que dão base para toda a operação logística de uma organização, tá? Então vamos conhecer individualmente aí cada uma delas. Deixa eu tentar me minimizar aqui. Vamos iniciar falando então primeiro sobre o que são as atividades primárias de uma organização, as atividades primárias que dão base a um sistema logístico. Antes de falarmos sobre as atividades primárias, eu coloquei aqui novamente só para nós reforçarmos a importância da logística dentro de uma organização. Então, como nós falamos no vídeo anterior sobre o conceito de logística, aqui eu coloquei novamente essa informação apenas para a gente reforçar a importância da logística para uma organização, tá? Seja ela uma organização privada ou uma organização pública, independente de qual é o ramo de atuação de uma empresa, conforme nós formos entendendo um pouco mais sobre logística, vocês vão perceber que são pequenos detalhes no que diz respeito a transporte, armazenagem e expedição de mercadorias que podem acabar causando todo um diferencial para a organização. Então, só para reforçar, a logística empresarial é responsável por gerenciar todos os processos logísticos de uma organização. Nós falamos na aula anterior quais são esses processos. Nós falamos então lá pelo conceito que ela é responsável pelo planejamento, organização, direção e controle de fluxos e armazenagem. Quando nós falamos em fluxos, nós estamos falando em transporte. Quando nós falamos em armazenagem, nós estamos falando em estocagem, em estoque. E não tem como existir essas duas operações sem existir no meio ali o processo de manuseio dessas mercadorias, que também é uma das competências que está dentro aí das operações de um sistema logístico. Então, logística empresarial é responsável por gerenciar todos os processos logísticos de uma organização, que vai envolver, então, o transporte, manuseio e estocagem de materiais. A logística facilita o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo de seu cliente final. Nós falamos nisso também na aula passada, que quando o conceito de logística diz que todo esse gerenciamento logístico, ele precisa ser feito desde o ponto de origem até o ponto de consumo, nós estamos então entrando aí naquela regra aquela regra empresarial, naquela regra do comércio, da lei da oferta e da procura, ou da oferta e da demanda. Porque quando eu falo de um ponto de origem, eu estou falando lá de onde esse produto é produzido. Quando eu falo de um ponto de consumo, nós estamos falando da demanda, do mercado consumidor deste produto. Então, é a logística, como nós já falamos ontem no conceito, que vai facilitar todo esse fluxo de produtos desde lá da aquisição, seja ele enquanto matéria-prima ou já de um produto acabado, porque para mim, enquanto cliente final, o ponto de aquisição dessa mercadoria, quando eu faço, por exemplo, uma compra pela internet, o ponto de aquisição é quando ele sai lá da empresa para mim. Para uma empresa que produz, sei lá, carros, por exemplo, o ponto de aquisição dela é lá no fornecedor, que vai fornecer as peças, os parafusos, para que ela consiga finalizar o produto, ela consiga acabar o seu produto. Então, para cada tipo de empresa,
vai existir essa relação aí de ponto de aquisição e ponto de consumo, dependendo da situação desta organização. Mas, inicialmente, isso aqui era só para nós reforçarmos novamente qual é a importância da logística dentro do conceito empresarial. Indo adiante, vamos então falar sobre as atividades primárias da logística. Isso é fundamental que vocês tenham conhecimento. Quem tem o hábito de estudar, registrando aí no caderninho, anotando, anote quais são essas atividades primárias. Eu vou questionar vocês ao longo do período com relação a isso, e não só no que diz respeito a questionamento para obtenção de média. É importante que vocês tenham conhecimento com relação a isso, porque senão vocês não vão ter aprendido nada no que diz respeito à logística. Então, as atividades primárias são primordiais para atingir os objetivos logísticos de custo e nível de serviço. Não se preocupem que nós vamos ter uma aula específica para falar sobre o que é nível de serviço. Então, eu não vou me ater a isso aqui agora, já que elas contribuem com a maior parcela do custo total da logística. Elas são também essenciais para a coordenação e o cumprimento da operação logística. Então, as atividades primárias, elas são atividades primordiais para todo o sistema logístico, até mesmo porque vai ser nessas atividades primárias que nós vamos ter então aí a composição do principal custo logístico da operação de uma empresa. E ao longo do tempo nós vamos entender, e até mesmo por um conhecimento já cultural, a gente tem um conhecimento já de vivência, a gente sabe que o custo logístico de uma empresa, mesmo sem ter muita base teórica, a gente já sabe que ele acaba por onerar muito o valor do produto, e que empresas que conseguem fazer uma gestão mais eficiente desse custo, conseguem de certa forma se tornarem mais competitivas, porque acaba que conseguindo fazer com que esse produto chegue ao cliente final com um valor menor do que o seu concorrente, e assim sucessivamente. Então, quais são essas atividades primárias? Quem anota, anote para poder ter isso aí na mão, se necessário for. As atividades primárias no sistema logístico são 3 ao todo, tá? A primeira dela é o transporte, que é aquela velha situação que a gente acaba conhecendo logística mais só como sendo a base de transporte. Daí nós vamos aqui até, como a gente já falou ontem, e hoje vamos reforçar a partir da concepção do que são essas atividades primárias, que logística não é só transporte. Então, mas aqui no momento, a primeira atividade primária de um sistema logístico é o transporte. O que é o transporte? É a atividade que permite à empresa a movimentação de suas matérias-primas ou seus produtos. Sua importância é reforçada porque os transportes assumem, em geral, o maior percentual dos custos logísticos. Segundo Ballow, que é o principal escritor da área de logística, os custos com transporte geralmente assumem de 1/3 até 2/3 dos custos logísticos de uma operação de uma empresa. Por isso que é uma área que precisa ser vista com um determinado cuidado, porque a negociação lá no momento do transporte dessa mercadoria pode significar uma redução muito grande no custo final do teu produto. E isso automaticamente te torna mais competitivo perante os teus concorrentes, porque quanto menor for o custo do teu produto, mais competitivo você se torna. E daí é onde entra a importância de se fazer essa análise desde lá do início. Nós estamos falando em atividades primárias, significa que são as atividades iniciais. Então, por isso que é importante você já fazer essa análise e desde o princípio, para que desde lá do transporte você consiga vir fazendo uma redução de custos, para automaticamente, quando chegar no momento final, que é o momento que você repassa esse produto ao teu consumidor final, você tenha conseguido fazer uma economia neste processo, de forma que você consiga se tornar mais competitivo no momento de passar esse produto para o teu consumidor final. E o transporte é uma peça fundamental neste momento. É por isso que tantas empresas acabam por perder muito, eu não digo, com perdão da palavra, não é perder, acabam por levar muito a sério negociação com transportadora para conseguir melhores preços, para conseguir melhores tabelas, porque a partir deste momento que você consegue ter uma negociação bacana com um sistema de transporte eficiente
E quando a gente fala com relação a custo, a gente precisa imaginar que o custo de transporte, ele não está só relacionado ao frete em si que você paga, mas com relação à segurança dessa mercadoria, a confiança que você tem nessa transportadora, para teu produto não chegar danificado, para teu produto não chegar quebrado, porque tudo isso, produto danificado, produto quebrado, atraso na entrega, tudo isso significa custos. Então, por isso que esta etapa do processo, ela precisa ser muito bem avaliada. E, infelizmente, tem empresas que ainda não dão tanta atenção ou a devida atenção necessária para essa área dentro de uma organização. E por isso acabam que padecendo aí por vários pecados, principalmente no processo de construção do seu preço de venda e, em alguns casos, até acabam levando prejuízo. Então, por isso que essa é uma área que precisa ser muito bem avaliada, independente se você é uma grande, de uma pequena, uma média ou uma grande empresa. Se você é uma pequena empresa, principalmente, porque qualquer valor diferente significa muito para você. Então, por isso que o transporte de matéria-prima ou de materiais ou de produtos precisa ser muito bem avaliado. Por isso que tem algumas organizações que muitas vezes acabam optando por se colocar as suas unidades muito próximas ao seu centro de distribuição ou ao seu principal fornecedor, porque a partir do momento que elas conseguem se colocar bem próximos a esse fornecedor, elas conseguem reduzir esse custo, boa parte desse custo logístico que está relacionado ao transporte. Então, o que nós precisamos saber mais com relação a transporte, a essa atividade primária? Quando nós falamos em logística, é quase que inevitável nós ouvirmos falar sobre as modalidades de transporte existentes. E isso aqui, com certeza, em algum momento da vida de vocês já ouviram falar sobre isso. Eu trouxe aqui só para nós reforçarmos essa informação. Então, quais são as principais modalidades de transporte existente hoje? Nós vamos ter o transporte rodoviário, que aqui na nossa região é o principal utilizado, que é o transporte feito através das rodovias, que no caso é aquele feito por transportadoras, que a gente contrata, vem no caminhão, que entrega lá na tua loja. É a principal modalidade de transporte utilizada hoje no Brasil, principalmente pelo fato da nossa infraestrutura não permitir muito o uso dessas outras modalidades de transporte. Então, como nós não temos uma infraestrutura geográfica que permite mais a utilização desses outros tipos de modalidade, porque a maioria geograficamente falando, o nosso Brasil ele é cortado só quase por rodovias. Muito pouco se ouve falar em ferrovias e principalmente em portos, e em algumas regiões não tem portos, não tem aeroportos, e acaba que permitindo que essa mercadoria transite geograficamente dentro do nosso país apenas pelo modal rodoviário. Então, por isso que o modal rodoviário é uma das modalidades de transporte mais utilizadas no Brasil hoje, por uma questão de infraestrutura, tá? É um modal caro? Acaba que por ser, sim, um modal caro. Existem outros modais que permitiriam que essa mercadoria transitasse em nosso país e acabasse chegando um pouco mais barata, como é o caso do modal ferroviário. Se nós tivéssemos uma infraestrutura que permitisse que nos 4 cantos do Brasil existissem ferrovias, que as mercadorias pudessem ser transportadas por trem, por exemplo, com certeza nós teríamos aí uma redução significativa no custo de transporte. No entanto, como nós sabemos, nós não temos no Brasil como um todo esta estrutura física que permita aí o transporte ferroviário, que é a outra modalidade que se segue. Então, rodoviário é aquele feito por rodovias, transporte ferroviário é aquele feito por ferrovias, o transporte aeroviário é pouquíssimo utilizado no Brasil hoje, ele começa a se despontar aí devagarzinho. Hoje em dia aqui em Altamira algumas empresas já utilizam como sistema de transporte, por exemplo, a Azul Cargo, que é uma modalidade que vem crescendo, que no caso é o modal aeroviário, que é quando você consegue então fazer o transporte aéreo. É um modal extremamente mais rápido, no entanto, devido ainda a pouca estrutura que permite isso, poucos portos, poucos aeroportos no nosso país, ainda é um modal relativamente caro, tá? Tem também o transporte aquaviário, que é o transporte que é feito por rios, mares.
Esse transporte aquaviário, ele vai se dividir em fluvial e marítimo, tá? Então, uma modalidade também pouco utilizada, porque como eu falei logo há pouco, nós temos poucos portos no nosso país. Então, nós temos o modal aquaviário, que se divide em fluvial e marítimo. O marítimo é aquele feito pelos mares e o fluvial é aquele que é feito através de rios. Aqui na nossa região isso é um pouco mais comum em algumas embarcações que acabam trafegando aqui na nossa região e que também são utilizadas como modalidade de transporte de mercadorias, até mesmo porque algumas regiões do nosso país o acesso é muito mais fácil pela água do que pelas rodovias. Então, algumas empresas ainda se utilizam deste modal como sendo uma opção de transporte, tá? E por fim ali tem a modalidade dutoviário. O que é esse tipo de transporte? O modal dutoviário é aquele no qual o transporte é feito por dutos. Geralmente isso é utilizado para transportar mercadoria como óleos, os oleodutos que a gente ouve falar. Esse tipo de modal também é pouco utilizado, são poucos os tipos de mercadorias que são transportadas através deste modal. Mas o que nos interessa aqui é saber que essas são as principais modalidades de transportes utilizadas hoje. Então, quem está anotando, por gentileza, anote. Nós vamos ter então modal rodoviário, ferroviário, aeroviário, aquaviário e o modal dutoviário, tá? Então essas são as modalidades de transportes existentes no nosso sistema logístico hoje. Quais são? Aí dentro disso aí, vocês podem ouvir falar, e até enquanto empresa, por que é importante nós conhecermos quais são as modalidades de transporte existentes? Para que no momento que nós formos tomar uma decisão com relação a que tipo de transporte utilizar, qual é o transporte que é mais adequado para a mercadoria que eu estou transportando, ou qual é o transporte mais adequado para a região no qual a minha empresa está inserida, qual é o transporte mais barato, quais são as opções que eu tenho para poder chegar mais rápido. É importante que vocês tenham conhecimento de que existem todas essas opções de transportes, que daí você vai avaliar qual é a que mais se adequa à empresa, à tua organização, à tua empresa. Aí dentro disso aí, nós vamos ouvir